Hoje, a gente vai mergulhar na vida e na obra de uma figura assim fundamental para a literatura brasileira. Um cara que usava as palavras como se fosse um bisturi, sabe? Para dissecar a sociedade do tempo dele. Aloísio Azevedo. Ele foi chamado de o observador do caos natural. É um apelido com peso, né? A gente vai entender direitinho o que isso quer dizer e por que essa visão que ele tinha continua tão, mas tão potente até hoje. Certo, então vamos lá. Para a gente entender o escritor, primeiro a gente precisa conhecer o artista. Porque olha que interessante, a jornada do Aloísio Azevedo não começou com os romances, não. Começou com um traço, com o desenho. Pois é, antes de virar esse gigante da literatura, o Azevedo era caricaturista. E essa informação, ela é crucial. Pensa só, aquela habilidade de capturar a essência de uma pessoa, de um tipo social, com pouquíssimos traços no papel, isso aí foi a base, o alicerce para toda a obra literária dele. Então, o pulo do gato é justamente essa transição. Ele basicamente trocou o lápis de um nanquim pela caneta, mas o objetivo continuou o mesmo: criar retratos. Retratos muito vívidos e, em vários momentos, bem brutais da sociedade brasileira. Ele literalmente pintava com palavras. E foi justamente essa capacidade de observação super aguçada que levou ele a liderar uma verdadeira revolução na nossa literatura. Foi uma virada de chave, sabe? Do sonho, do idealismo para a realidade nua e crua. Olha, a jornada ideológica dele é fascinante de acompanhar. Ele começa ali bem romântico, com aquelas visões mais idealizadas da vida e tudo mais. Mas aí vem a publicação de O Mulato e acontece uma virada. A transformação é total. Ele se torna um realista implacável. E com o Mulato, a coisa fica séria. Ele não muda só a si mesmo, ele muda o rumo da literatura brasileira. É ele, oficialmente, quem introduz o naturalismo aqui no país. É uma nova forma de escrever, quase científica mesmo, que buscava analisar a sociedade e não só ficar admirando. E não tem nenhum livro que exemplifique melhor essa nova abordagem do que a sua obra-prima. Um livro que é, na verdade, um verdadeiro diagnóstico social e que, claro, virou um clássico absoluto. Essa frase é perfeita. Ele expôs as vísceras da urbanização do Rio. É exatamente isso. Em O Cortiço, o Azevedo não tá nem aí pro Rio de Janeiro dos cartões postais. Ele pega a gente pela mão e leva para dentro do cortiço, para aquele organismo vivo, pulsante, onde as paixões, as ambições e as misérias humanas estão ali, fervendo. E para fazer essa análise, ele usou uma lente bem específica da época, que era o determinismo biológico. Essa era a ideia central do naturalismo, entende? Era a teoria de que o comportamento humano não vinha exatamente do livre-arbítrio, mas que era moldado, determinado, pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Ou seja, na visão do Azevedo, os personagens de O Cortiço não tinham muito controle sobre seus destinos. Eles eram produtos, quase que inevitáveis, do seu ambiente e da sua biologia. Mas aí, no auge da carreira, sabe? Quando o nome dele já estava consolidado como um dos maiores do país, o Azevedo faz uma coisa completamente inesperada. E a pergunta que todo mundo se faz é: por quê? Por que ele abandonou a literatura? Por que um escritor tão poderoso, tão influente, simplesmente para de escrever ficção? A resposta? Ele trocou de carreira. Simples assim, em busca de estabilidade financeira e, quem sabe, já um pouco cansado das polêmicas todas que a literatura trazia, o Aloísio Azevedo se tornou diplomata. Começou um capítulo totalmente novo que o tirou da vida pública como escritor. Só que mesmo tendo se aposentado como romancista, o impacto da obra dele, esse nunca diminuiu. O legado que ele deixou é definido por esse poder duradouro do seu olhar, um olhar afiado e muito, muito crítico. Sabe qual foi a maior contribuição dele? Sem dúvida nenhuma, foi o legado da denúncia social. E O Cortiço é o exemplo máximo disso. Aquele livro não é só uma historinha, não. É um documento. É uma acusação. É um espelho sem dó nem piedade de uma nação que estava se formando. Então, para a gente fechar as ideias, Aloísio Azevedo foi o grande pioneiro do naturalismo no Brasil. Foi um mestre em pintar com palavras aqueles tipos sociais que ele observava com uma precisão cirúrgica. E, acima de tudo, foi um crítico implacável das estruturas da nossa sociedade. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? O Azevedo observou o caos natural da época dele. E hoje em dia, qual será o caos natural que os nossos observadores, os nossos artistas e escritores estão colocando na nossa cara agora?